E a próxima chave é: vença a religiosidade. E aí você pode falar, Carlos, agora você vai falar de religião? Não, cara, não estou aqui para falar de religião, não. Nós estamos aqui para ajudar você a não ser mais uma massa de manobra na mão dos outros que estão visando simplesmente o crescimento individual. Quem nunca esteve em uma igreja por anos e viu pessoas muito mais jovens do que você entrarem na igreja, passarem por você, virarem pastores, padres, bispos, e você continua ali servindo, simplesmente sendo fiel à denominação. Muitos entram, saem, vão para outras igrejas, fundam as suas igrejas, e você continua lá, servindo como servo bom e fiel, não é? Então, deixa eu contar uma coisinha para você. Você virou mais um religioso. Sim, porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E quando a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, não é fazer a obra de Deus, não, fazer visita nos hospitais. Claro que isso é muito bom, principalmente para nós mesmos. Mas o que eu falo é uma fé que traga resultados à sua vida. Não adianta você passar anos e anos numa igreja acreditando num Deus que cura, estando doente. Num Deus que prospera, passando necessidade. Num Deus que Criador do céu e da terra. E esse Deus, Criador do céu e da terra, não conseguiu arrumar um marido ou uma esposa para você. Quem nunca ouviu falar, não, Deus está preparando a minha cara metade? Cara, nós estamos falando do Deus que criou o mundo em 7 dias. Na verdade, em 6 e no sétimo ele terminou e descansou. Nós estamos falando desse Deus. Se for esse Deus que você serve, ele criou o universo em 7 dias e vai demorar 20 anos para te arrumar um companheiro, uma companheira. E quando arruma, ainda você vai ter que buscar lá na balada do risca-faca, porque na tua igreja não tem um homem ungido de Deus para você, uma mulher de Deus ungida. Não, o Deus vai trazer para você uma mulher com 3 filhos, 4 maridos diferentes, uma vida, muitas vezes, né? Você sabe o que eu estou falando. Aí essa é a sua bênção de Deus. Bacana, né? Que tal se nós deixássemos de agir um pouco com a religiosidade e começássemos a usar um pouquinho a nossa massa cinzenta? A Bíblia, que é o manual do ser humano, fala lá em Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança do Criador. E se nós somos imagem e semelhança do Criador, será que é essa a vida que o Criador quis para você? Ou será que nós, em nossa religiosidade, estamos nos limitando a simplesmente sermos meros ouvintes e não praticantes daquilo que nós queremos? E eu não falo de prática simplesmente de não cortar o cabelo, andar de calça, de saia, de vestido, dar dízimo, oferta, evangelizar no hospital. Não, nada disso. Eu estou falando em você ver os resultados da sua fé na sua própria vida. Então, que tal se você pegasse essa chave e começasse a se questionar? Por que que outros têm uma vida melhor do que a sua? Por que que uma criança que deveria para ser seu filho pode ser o seu orientador espiritual? Por que que muitas vezes outro homem vai ter que ensinar o seu filho a Bíblia e não você? O que que o outro tem que você não tem? Você quer que eu te conte? Muitas vezes, fé nele mesmo. E claro, fé em Deus. Mas acima de tudo, nele mesmo.
o que muitas vezes falta para a gente devido à nossa religiosidade. Achamos que simplesmente pelo fato de estarmos presentes em um clube religioso, a nossa vida vai mudar automaticamente. E eu vou te contar, você pode ter a fé que for. Se você orar em um monte de terra e não botar uma semente lá, não vai nascer nada. Então, que tal se você deixasse de ser o religioso, pegasse a chave anterior, deixasse de ser também um consumidor, e um consumidor de conteúdo religioso muitas vezes, para praticante. De vez de você ficar simplesmente lendo a Bíblia, que tal você praticar a Bíblia? Teve um grande pregador que eu conheço, que eu trago uma palavra que ele falou em um dos cultos que eu estive presente, e eu carrego comigo até hoje. Ele diz assim, que você fale de Deus. Se for preciso, use a boca. Ou seja, que a tua vida seja um exemplo da tua fé e não simplesmente as suas palavras. Pense nisso.